Provas em espécie. Olá! Você sabe o que são as provas em espécie no direito processual penal? Existindo a prática da infração penal, haverão diversas etapas até o momento oportuno do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, MP, que irá dar início ao processo penal. São chamadas as partes do devido processo, podendo, ao final deste rito, o acusado ser submetido à restrição da sua liberdade. Para tanto, é necessário que existam provas concretas para que ocorra sua condenação, não cabendo meras acusações de ter sido ele o autor dos fatos. Caso as provas apresentadas sejam insuficientes, bem como exista dúvida acerca da participação do acusado no caso concreto, aplica-se o princípio do indúbio pro réu. O que se busca, portanto, com a produção das provas é o convencimento do juiz acerca da existência ou não de um fato criminoso. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A primeira espécie de prova que o Código de Processo Penal trabalha é a pericial, comumente conhecida como corpo de delito. De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito será indispensável nos crimes que deixam vestígios, podendo tal exame ser feita direta ou indiretamente. Aferindo-se o corpo de delito, encontra-se a materialidade do crime. Interrogatório do acusado. Interrogatório é ato processual, no qual o juiz ouve o acusado, perguntando acerca dos fatos que lhe são imputados, dando a esta última oportunidade para que, se quiser, deles defenda, pois, optando pelo silêncio, o réu estará assegurado constitucionalmente, não sendo tomado como prova. O interrogatório é meio de prova e de defesa, assim tem natureza mista, pois fornece ao juiz elementos de convicção e também expõe sua versão dos fatos, de modo a contestá-lo em juízo. Em regra, o interrogatório deve ser feito na presença do juiz, conforme fulcro do artigo 185, caput, do Código de Processo Penal. Todavia, excepcionalmente, pode ser feito sem que o juiz esteja presente, caso seja feito através de videoconferência. O interrogatório será constituído por duas partes de acordo com o artigo 187 do Código de Processo Penal. Na primeira versará sobre a pessoa do acusado, chamado de interrogatório de classificação, e na segunda trará questões sobre os fatos apurados, chamado de interrogatório de mérito. Na primeira fase, o acusado não poderá mentir sobre a sua qualificação pessoal. Já na segunda fase, quanto aos fatos, lhe é dado o direito a mentir, haja vista que ele não será obrigado a produzir provas contra si mesmo. Sobre a ausência de interrogatório no curso da ação, há dois posicionamentos: a nulidade relativa à nulidade absoluta. Este último é prevalecente, pois que viola a ordem constitucional da ampla defesa. Confissão. É um meio de prova e deve ser valorada pelo juiz, não podendo ser utilizada isoladamente, conforme artigo 197 do Código de Processo Penal. Acerca da confissão, há possibilidade de ela ser divisível e retratável, ou seja, o juiz pode considerar apenas parte da confissão e reputar inverídica a outra. Já a retratação condiz com a possibilidade de voltar atrás naquilo que foi dito anteriormente, sendo possível ao acusado essa possibilidade antes da sentença condenatória. Espécies de confissão: A. Simples, quando o confitente reconhece pura e simplesmente a prática criminosa, limitando-se a atribuir a si a prática da infração penal. B. Qualificada, confirma o fato que lhes foi atribuído, porém, o réu opõe-se devido a um fato impeditivo ou modificativo, procurando uma excludente de antijuridicidade, culpabilidade ou eximentes de pena. Por exemplo, o réu confessa ter emitido cheque sem provisão de fundos, porém alegou que a vítima já sabia e que iria descontá-lo posteriormente. C. Complexa, quando o acusa reconhece de forma simples diversas imputações. D. Judicial. É aprestada pelo próprio processo perante o magistrado competente em que se busca refutar de pleno a confissão efetivada nos autos. E. Extrajudicial. São aquelas produzidas no inquérito policial ou fora dos autos da ação penal, portanto,
não são judiciais. F. Explicita. Quando o confitente reconhece, espontaneamente e expressamente, ser o autor da infração. G. Implícita. Ocorre quando o autor da infração procura ressarcir o ofendido dos prejuízos causados pela infração. Delação ou chamamento de corréu. É a atribuição da prática do crime por terceiro, feita pelo acusado, em seu interrogatório, e pressupõe que o delator também confesse a sua participação. Testemunhal. O Código de Processo Penal, no artigo 202, não faz restrição para o uso de testemunhas como meio de prova, asseverando que toda pessoa pode ser testemunha. Em regra, toda testemunha deverá depor sobre infração penal que tenha presenciado, haja visto que no processo penal a busca é pela verdade real. A prova testemunhal tem por principais características a judicialidade, a oralidade, a objetividade, a retrospectividade e a individualidade. A judicialidade significa que o testemunho deverá ser submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Destarte, o relato prestado perante a autoridade policial ou no curso de procedimento investigatório criminal deverá ser reproduzido em juízo. A oralidade impõe à testemunha que reproduza os fatos oralmente, o que não impede, tal como preceitua o artigo 204 do Código de Processo Penal, consulta a breves apontamentos. A objetividade determina que a testemunha se expresse sobre fatos, abstendo-se a valoração, a emissão de juízos de valor, salvo quando a sua opinião for inerente à própria narrativa do fato delituoso. A retrospectividade exprime que o relato da testemunha deverá versar sobre fatos passados e não sobre fatos futuros. A individualidade ordena que a colheita da prova testemunhal seja isolada, de modo que as testemunhas sejam inquiridas de forma separada. O magistrado deverá evitar que as declarantes ainda não ouvidas tenham contato com aquelas que já tenham prestado o seu relato. Espécies de testemunhas. Testemunhas numerárias. São as testemunhas computadas para a contagem do número máximo permitido. São arroladas pelas partes e prestam compromisso. Testemunhas extranumerárias. São testemunhas que não são computadas para a determinação do limite legal. Logo, não há limitação para a oitiva de testemunhas extranumerárias, quais sejam: inciso 1º do artigo 209, caput, do Código de Processo Penal. Aquelas ouvidas por iniciativa do juiz, inciso 2º, aquelas que não prestam compromisso, muito embora tenham sido arroladas pelas partes, e, inciso 3º do artigo 209, parágrafo 2º, do CPP, aquelas que nada sabem para deslinde da causa. Testemunhas diretas. São a testemunha de visualização, que sabe dos fatos porque os viu diretamente, os presenciou sensorialmente. Testemunhas indiretas. As testemunhas indiretas depõem sobre fatos que não presenciaram, mas que apenas ouviram falar, daí porque também são chamadas de testemunhas auriculares. Testemunha própria. As testemunhas próprias depõem sobre o mérito da imputação penal. Testemunha imprópria. As testemunhas impróprias se limitam a depor sobre a regularidade de um ato ou fato processual. Como exemplo, a falta de testemunhas da infração penal não impede a realização do auto de prisão em flagrante, desde que seja assinado por duas testemunhas que tenham presenciado a apresentação do preso à autoridade policial. Acareação. A acareação se procede a partir da constatação de ponto relevante sobre o qual as declarações anteriores foram divergentes. Os acareados serão notificados a comparecer e reperguntados para que esclareçam a divergência nas suas declarações, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Este termo é fundamental para a validade da prova, servindo como um documento comprobatório da realização e da idoneidade da prova colhida. Para isso, são colocados, frente a frente ou cara a cara, daí a origem da palavra, as pessoas cujas declarações feitas possuam discrepâncias uma das outras. Assim, nos termos do artigo 229 do Código de Processo Penal, temos: a acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados,
para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação. É importante esclarecer que, se duas testemunhas deram versões distintas sobre determinado fato, não haverá automaticamente a presença do delito de falso testemunho, assim como é dito no artigo 342 do Código de Processo Penal. Prova documental. De acordo com o artigo 231 do Código de Processo Penal, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. É necessário explicar que documento é qualquer instrumento que contenha manifestação de vontade ou pensamento. A relevância do documento está relacionada com a possibilidade de ele contribuir para a correta aplicação da lei penal no caso concreto. Ingressando qualquer documento nos autos, pouco importando de quem tenha sido a iniciativa, as partes deverão ser notificadas e poderão contraditá-lo. A prova documental pode ser qualquer registro, seja em papel ou digital, desde contenha informações pertinentes ao caso, como contratos, correspondências, gravações de áudio ou vídeo, entre outros. Os documentos podem ser públicos, que obtenham de presunção de veracidade, ou privados, cuja autoridade pode ser questionada e deve ser verificada. E devem ser originais ou cópias autenticadas, salvo em casos onde cópias simples são explicitamente aceitas por lei. Reconhecimento de pessoas e coisas. Consiste em um meio de prova, situado nos artigos 226 ao 238 do Código de Processo Penal de 1941, para corroboração da suposta autoria delitiva ou de instrumentos utilizados no fato criminoso sob investigação. Onde, por exemplo, uma testemunha ocular presenciou a ocorrência do crime, portanto, esta testemunha será requisitada pela autoridade policial ou pelo juízo, com o objetivo de reconhecer se aquela pessoa que lhe será mostrada é realmente aquela que ele presenciou na ocorrência do crime. Nesse processo de reconhecimento, primeiramente, o indivíduo requisitado para fazer o reconhecimento deverá descrever as características do indivíduo que precisa ser reconhecido. Primeiramente, o indivíduo requisitado para fazer o reconhecimento deverá descrever as características do indivíduo que precisa ser reconhecido. Frisamos que a lei resguarda a proteção da pessoa convidada a fazer o reconhecimento, de modo que os possíveis suspeitos não poderão vê-la. Contudo, a proteção só é possível na fase de investigação. Em juízo, o reconhecimento se dará na presença do juiz, Ministério Público e da defesa. Por fim, será lavrado o auto de reconhecimento narrando o que ocorreu, com a consequente assinatura do indivíduo convidado para fazer o reconhecimento, da autoridade responsável pelo ato e de duas testemunhas. É imperioso ressaltar que o reconhecimento, tanto presencial quanto fotográfico, não deve ser promovido como o único meio de prova do suposto autor, em razão de sua fragilidade probatória, visto que a memória humana é falha, mas deve ser buscado outros meios de investigação, com a finalidade de se assegurar a suposta autoria delitiva, sob risco de se caracterizar reconhecimento falho. No entanto, caso a vítima venha descrever a pessoa suspeita com todos os elementos essenciais para verificar sua singularidade, de tal modo que não venha caracterizar um reconhecimento falho, deve ser feita uma ausência de distinção entre o procedimento adotado no artigo 226 do CPP e o reconhecimento formal. E por fim temos a prova indiciária, também conhecida como prova circunstancial, que baseia-se na dedução de um fato principal a partir do conhecimento de fatos secundários, e por meio dos indícios, estabelece uma sequência lógica que permite ao juiz chegar a uma conclusão sobre a probabilidade de determinado evento ter ocorrido ou não. A prova indiciária é essencial em casos em que não há prova direta, permitindo que se construa uma conclusão lógica com base em indícios. Caracteriza-se mais como uma construção jurisprudencial e doutrinária baseada na interpretação de fatos e evidências do que explicitamente detalhada no CPP.